A piscicultura ornamental surgiu devido ao aumento da demanda de peixes, principalmente pelos aquaristas de países desenvolvidos. A aquariofilia teve um grande crescimento na década de 90, cerca de 10% ao ano de 1991 até 1996. Aquariofilia ou aquarismo é a técnica de criar peixes, plantas ou outros organismos aquáticos com finalidade ornamental ou para estudo. É importante dizer que a aquariofilia e piscicultura ornamental são atividades completamente diferentes. Enquanto que a aquariofilia é um hobby, a piscicultura ornamental é a produção de peixes em cativeiro, envolvendo reprodução, larvicultura e engorda, na maior parte do tempo com finalidade comercial. As tecnologias utilizadas para a produção de peixes de aquário são muitas vezes similares às usadas na piscicultura convencional. Entretanto, muitas técnicas e manejos específicos para determinadas espécies são guardadas como segredo pelos produtores. Além disso, a grande diversidade de espécies produzidas dificulta a padronização dos procedimentos de cultivo. Por isso, muitos produtores têm desenvolvido suas próprias tecnologias ao longo de anos de experiência. Além de reduzir o impacto causado pela pesca, a criação comercial de espécies nativas possibilita o desenvolvimento de variedades mais coloridas e de maior valor comercial, mais de 10 vezes superior ao de um exemplar capturado. A aquariofilia pode ser considerada uma atividade milenar. No ano de 1000 a.C., em Lícia, atual Turquia, os peixes eram sagrados e mantidos guardados para a previsão do futuro. Em 500 a.C., há registros que os gregos mantinham lagos ornamentais conectados a rios e riachos e os romanos em tanques de mármore salgados. 550 anos depois, esses tanques ganharam painéis de vidros na lateral. No século XIV, o imperador Ung-Yu estabeleceu uma fábrica de tanques de porcelana para armazenar peixes ornamentais. O nascimento da aquariofilia propriamente dita iniciou em 1596, quando um chinês chamado Chang Chi-ente escreveu um livro sobre peixes vermelhos, como os alimentava, trocava água, limpava os recipientes e protegia-os do frio no inverno. Há cerca de 300 anos atrás, no Japão, Sato Sanzaemon inicia a produção comercial, sendo o primeiro produtor do país, iniciando a piscicultura comercial. Em 1790, na Europa, pesquisadores mantinham peixes em aquários e publicaram livros sobre a manutenção dos animais. No ano de 1800, no Japão, manter kingyus em fishbowls se tornou popular. Em 1845, dá-se o início da produção industrial de vidro na Grã-Bretanha, e a anulação de impostos reduzem seu preço e possibilitam acesso a tanques transparentes. Em 1853, surge o primeiro grande aquário público no Zoológico de Londres. Em 1870, há registros na Alemanha das primeiras associações de aquaristas que surgiram. E a primeira revista sobre aquarismo surgiu em 1876, nos Estados Unidos, a The New York Aquarium Journal. O hobby se popularizou a partir do século XX, com a chegada de novas tecnologias facilitadoras, em 1890, na Europa e nos Estados Unidos. As casas com energia elétrica possibilitaram a aeração, filtração, iluminação, aquecimento, controladores de temperatura elétricos e o desenvolvimento de filtros biológicos e mecânicos que possibilitavam maiores intervalos entre as trocas de água. Em 1908, como exemplo dessas tecnologias, a criação da primeira bomba de ar. Essas inovações tornaram a criação de peixes dentro de casa uma atividade acessível e prazerosa, criando um ambiente calmo e interativo. Em 1950, a utilização de sacos plásticos, técnicas de coleta e transporte aéreo tornaram o deslocamento de peixes mais fácil e aumentaram a variedade de espécies disponíveis para o aquarista em qualquer lugar do mundo. No Brasil, a atividade nasceu no Rio de Janeiro em 1922, durante a realização da Exposição da Independência na antiga Universidade do Brasil, onde os japoneses apresentaram aquários ornamentais imitando seus tradicionais jardins. Alguns brasileiros se entusiasmaram com a beleza e a possibilidade de ter peixes em aquários que não tivessem suas imagens deformadas. O pioneiro na piscicultura ornamental brasileira foi Shigechi Takase, que chegou ao Brasil em 1926 trazendo peixes ornamentais da Ásia, conseguindo procriá-los em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Depois transferiu a criação para Belém do Pará, onde seu filho deu continuidade, principalmente com peixes da bacia amazônica, e se tornou um grande exportador.
Em 2014, o Brasil já possuía 4.800 criadores comerciais de peixes ornamentais, sendo que 80% deles ficam na zona rural. Segundo o levantamento da UENF, entre as espécies mais procuradas estão o beta, o gupe, o quinguil, as carpas douradas e o acará-disco. As unidades podem custar de 50 centavos até, em casos raros, de R$ 10.000. Peixes ornamentais são comumente associados àqueles peixes pequenos, coloridos, com formas belas e elegantes. Realmente, parte significativa das espécies de peixes ornamentais se encaixa nessa descrição, tais como o quinguil, Carasus auratus, o beta, Beta splendens e o gupe, Pecilia reticulata. Essas três espécies são consideradas ícones do aquarismo, com grande popularidade e aceitação por parte de seus praticantes ao redor do mundo. Entretanto, se analisarmos cuidadosamente o rol de espécies de peixes usadas com fins ornamentais, logo constataremos uma quantidade de espécies de peixes não tão pequenas e que não possuem alguma ou mesmo nenhuma das características acima. A coloração é um critério mais objetivo para definir peixes ornamentais, pois a maioria das pessoas aprecia admirar aquários ou lagos com peixes vermelhos, azuis e amarelos, pois as cores fortes chamam a atenção e embelezam o ambiente. Entretanto, peixes totalmente isentos de cor, como tetras e coridoras albinos ou acarás discos brancos, peixes acinzentados ou totalmente negros como o acará-bandeira e até espécies transparentes como o peixe-vidro são utilizadas para fins ornamentais da mesma maneira que os multicoloridos. A palavra ornamental remete à beleza. Obviamente, as formas belas e elegantes dos peixes são bastante apreciadas pelos aquaristas, mas da mesma maneira, as formas bizarras e chocantes também o são. Então, podemos definir peixes ornamentais como organismos aquáticos em qualquer um dos seus estágios de desenvolvimento e que alguém deseje manter em tanques, aquários, lagos ornamentais com fins estéticos para diversão ou educação. As espécies de peixes ornamentais que vivem em água doce são divididas em famílias, sendo as principais delas os caracídeos, que são uma família de peixes onívoros e possuem mais de 1.300 espécies variadas que estão distribuídas pela África, Ásia e América do Sul. São pequenos e calmos e estão entre os mais conhecidos no aquarismo pelas cores, resistência e facilidade de manejo. Geralmente, vivem em grandes cardumes e são providos de nadadeira adiposa, caudal bifurcada e nadadeira anal desenvolvida. Eles se diferenciam sexualmente entre macho e fêmea pela nadadeira anal, onde os machos ela é em forma de gancho. Os pecilídeos são peixes originários da América. Resistentes, eles se reproduzem facilmente em cativeiro e também são calmos e gostam de viver em cardume. São peixes ovivíparos, sua reprodução ocorre através de uma cópula, com auxílio da nadadeira anal modificada do macho, o gonopódio. A fêmea tem quase o dobro do tamanho do macho e guarda o esperma em seu organismo por um longo tempo, e aos poucos vai parindo os alevinos. Gupes, molineses, plates e espadas são os representantes mais importantes desta família, reconhecida pela sua incrível variedade de cores. Os adornos dos machos são curiosos, pois possuem nadadeiras caudais largas e coloridas, cores mais vivas no corpo, proeminências nas nadadeiras anal, dorsal e caudal. Os ciclídeos estão entre os peixes ornamentais mais conhecidos. Eles são nativos da África e das Américas, principalmente da América do Sul. Eles têm um comportamento muito variado, enquanto alguns aceitam a convivência apenas com exemplares da mesma espécie, outros aceitam viver com espécies diferentes de peixes. Essa família é dividida em dois grupos, os ciclídeos menores, ou anões, e os maiores. O grupo dos menores é composto de peixes como cribenses, cujo tamanho raramente excede 7,5 cm. E os ciclídeos maiores, como apaiares, que formam casais fiéis a vida toda. São peixes que defendem um território exclusivo para a postura e podem alcançar de 30 até 50 cm. Os ciprinídeos, como as carpas, quinguils, barbos, entre outros, são peixes originários da Ásia e Europa e foram os primeiros a serem domesticados pelo homem. Algumas espécies, como as botiás e certas variedades de carpas e quinguils, atingem elevado valor no mercado, enquanto outras, como o palistinha, o barbo-ouro e o conchônio, estão entre os peixes ornamentais de valor mais modesto. Em geral, os ciprinídeos toleram bem temperaturas baixas e, em certos casos, devem ser criados em temperaturas amenas, de 18 a 26 graus. A maioria das espécies, mesmo sendo de clima frio, se adaptam bem e crescem melhor em temperaturas entre 24 e 28 graus,
Entretanto, em temperaturas acima de 26, a desova é reduzida. Esses peixes costumam desovar logo após o inverno. Existem espécies com ovos adesivos e outras sem nenhuma adesividade, mas nenhuma apresenta cuidado parental. Em geral, as larvas dessas espécies são pequenas, mas muito resistentes e aceitam diversos itens alimentares, como ração, plâncton e artêmia, o que facilita sua criação. Os anabantídeos também são peixes que vêm da Ásia, mas sua característica principal é um sistema auxiliar de respiração, o labirinto. Por isso também são conhecidos como labirintídeos. Esse órgão é um conjunto de pregas sob os opérculos e que servem para captar o ar atmosférico. Importante porque são peixes que vivem em águas com pouco oxigênio. Seus representantes mais conhecidos são o beta, o beijador e a colisa. Carassius auratus, descendente de uma carpa selvagem, também é conhecido por quinguil, peixe japonês, peixe vermelho ou goldfish. É originário da China e atualmente são os peixes ornamentais mais conhecidos do mundo. Vivem bem em pH entre 6,8 a 7,5, com temperatura variando de 28 a 30 graus. Sua criação em viveiros escavados não foge muito da piscicultura tradicional e não demanda muito trabalho, pois são sociáveis com tilápias, camarões de água doce, molinésias, coridoras, cascudos, paulistinhas, colisa, tricogastelli e outros. A fêmea deposita os óvulos nas raízes das plantas, que são fecundados pelo macho. Imediatamente após a fecundação, os peixes adultos têm de ser retirados, caso contrário, devoram a cria. Essa espécie atinge maturidade sexual próximo a 1 ano de idade, e a época da reprodução possibilita observar o dimorfismo sexual. A fêmea apresenta região anal bem mais volumosa e no macho se desenvolvem alguns nódulos nas nadadeiras peitorais, nas brancas e na cabeça. Os quinguils são peixes onívoros. Vale ressaltar que a proteína animal deve ser fornecida somente 1 ou 2 vezes por semana. Sua alimentação pode ser administrada através de ração não flutuante, evitando assim a ingestão de ar que pode prejudicar a bexiga natatória, bem como alimentos muito secos, por isso recomenda-se umedecer a ração previamente. O fornecimento deve ser 2 vezes por dia, contendo 40% de proteína bruta, no mínimo. Eles adoram vegetais e podem ser fornecidos pepino, mostarda, alface, agrião, espinafre, acelga, alga-nori, lentilha d'água, salvinha e elodéia. O brócolis, ervilhas e a couve-flor devem ser cozidos. Insetos, larvas de insetos e vermes são ótimas opções. As variedades de quinguil são comum, véu, pérola, telescópio, cabeça de leão, bolha, oranda e celestial. O Beta splendens, é um peixe originário da Ásia, criado em diversos países tropicais e está entre as 5 espécies de peixes ornamentais mais importadas pelos Estados Unidos. Dentre as características favoráveis dessa espécie destacam-se a variedade de cores e nadadeiras e a respiração aérea acessória que permite sua manutenção em pequenos aquários sem aeração. Seu habitat natural são brejos, pântanos e plantação de arroz. O beta é resistente a mudanças bruscas na temperatura da água, mas a temperatura ideal é em torno de 27 graus e meio. O pH ideal deve estar entre 6,8 e 7,2 e por ser originário da água de baixa dureza, os valores de 10 a 12 DH são considerados ideais. O fundo e a parede de trás do aquário devem ser pintados de preto com o objetivo de evitar o estresse durante a reprodução e facilitar a coleta dos ovos quando eles caem no fundo. São peixes territorialistas e violentos quando há mais de um macho. Uma outra característica interessante dessa espécie é sua precocidade sexual. Exemplares de 3 meses, se bem alimentados, ou seja, 3 vezes ao dia, estão aptos à reprodução, apresentando melhor desempenho reprodutivo daqueles que foram alimentados 2 vezes ao dia.
É uma espécie de peixe carnívora, aceita desde alimentos vivos, como artêmias, dáfnias, larvas de mosquito de drosófila, até alimentos in natura ou processados, como carne ou coração raspado, camarão, patês e outros alimentos. Utilizam-se conserva congelados em forma de ração balanceada, dentre outros, mas o alimento vivo vem sempre mostrando maior eficácia. Por possuírem a boca voltada para cima, percebe-se que esses peixes tendem a se alimentar com maior facilidade na superfície da água, sendo que os alimentos que flutuam têm uma boa aceitabilidade por eles. Muito cuidado com a ração comercial, ela não poderá de forma alguma ser a única alimentação a ser fornecida. Guppy, ou Pessilha reticulada, originalmente encontrado nas regiões costeiras da Venezuela e Guiana, e nas ilhas do sul do Caribe. Nessa espécie, as fêmeas são acinzentadas, enquanto que os machos possuem grande variedade de cores. Outra característica bastante importante é que os guppies apresentam uma grande variedade quanto nadadeira caudal. As variedades são Moscow Black, Gold Red, HB Yellow, Mirakeef, Full Red, Leopardo e Albina. Quanto ao formato da cauda, são classificados como cauda-véu, delta, leque ventilador, lenço-bandeira, dupla espada, espada superior, espada inferior, lira, em forma de pá, em forma de lança, redonda e alfinete. A temperatura ideal é de 22 a 28 graus e varia conforme a idade. Vale ressaltar que fêmeas de guppy grávidas ficam muito sensíveis ao frio, por isso a temperatura da água deverá manter-se a 24 graus. Caso contrário, elas podem sofrer o ataque de uma praga de ictio, ponto branco, ou mesmo fungos. A troca de água deve ser de 30%, 2 vezes na semana. O pH ideal é de 7 a 7,2, tolerando um mínimo de 6,8 e no máximo de 7,6. Já a dureza pode variar de DH 11 a 30. Os guppies são onívoros e fazem da matéria vegetal parte preponderante de sua dieta. Deve-se alimentá-lo várias vezes ao dia, desde que seja em pequenas porções. Eles adoram alimentos vivos, como artêmias salinas ou enquitreias, mas também comem alimentos secos, em flocos, granulados ou liofilizados. Os guppies têm uma boca pequena e um intestino bastante comprido, por isso cerca de 2 horas mais tarde já estão com fome, mas restos em excesso são um mau hábito que pode originar a perda da qualidade da água. Um macho de guppy pode fertilizar de 3 a 5 fêmeas. Os ovos são fertilizados no corpo da mãe, permanecendo nele até o momento do nascimento. Geralmente nascem de 30 a 60 levinos, e isso depende do tamanho da fêmea e da qualidade da alimentação. A primeira gestação, independente de outros fatores, normalmente produz poucos alevinos. Os alevinos podem ficar até 2 dias sem alimento, pois nascem com um saco vitelino. Há mães que ignoram os filhos e as que devoram prontamente, o canibalismo. Deve-se utilizar muitas plantas, umas com raízes e outras flutuantes, para que as crias possam se esconder dos pais e ao mesmo tempo crescer sem problemas. A carpa Cyprinus carpio é um peixe muito encontrado em lagos de água doce e rios da Ásia, mais especificamente da China, Europa e África, e pode ser criado em vários ambientes, adaptando-se bem a tanques externos. Possui escamas cicloides bem grandes, podendo revestir todo o seu corpo ou apenas alguns aglomerados em certos pontos, dependendo da variedade. Pode chegar a 1,2 m e 20 kg. As carpas vivem bem em qualquer região do país, pois suportam grande variação de temperatura. Contudo, a faixa ideal é entre 15 e 25 graus. O local de criação pode ser um aquário ou um lago. Em propriedades rurais, o projeto mais indicado é pelo espaço que pode oferecer para a construção de viveiros escavados na terra. Escolha de áreas com solos argilosos, recebimento de água por gravidade e por meio de caneletas e sistema de escoamento para o manejo fácil e rápido dos peixes são as mais indicadas. Apesar de ser um peixe pouco exigente quanto ao teor de oxigênio dissolvido da água, a carpa gosta de águas leves com baixa concentração de sais. É imprescindível contar com uma boa disponibilidade de água de qualidade e com uma fonte que tenha vazão de pelo menos 2 litros por segundo.
É um peixe onívoro e come todo tipo de alimento. As larvas se alimentam de plânctons e na segunda semana já aceitam ração em pó como suplemento, o que evita canibalismo e agiliza o crescimento. Com um mês de vida e cerca de 2 centímetros de comprimento, pode ser oferecida ração granulada. A partir do terceiro mês e 5 centímetros de comprimento, consomem ração extrusada que deve ser fornecida 2 vezes ao dia. Usa-se o processo de reprodução induzida para a obtenção de alevinos para comercialização, porém a desova natural, que ocorre em geral entre a primavera e início de verão, é o procedimento mais comum entre os produtores rurais. Embora possam atingir a maturidade sexual no fim do primeiro ano de vida, o melhor período reprodutivo ocorre entre o segundo e o quinto ano. Cordas de nylon desfiadas e amarradas podem ser utilizadas para servir como base para a aderência dos ovos, que eclodem 3 dias após a fecundação. Há 2 grupos de carpas, as comuns e as coloridas. As principais espécies de carpas comuns criadas no Brasil são a carpa húngara, espelho, cabeçuda e capim. E as principais carpas coloridas são a Showa Sanshoku, Kohako, Beko, Utsuri, Black, Hikari Monogon, Hikari Monoplatina, Carpa Véu, Ogon Matsuba, Gerin Kohako, Taisho, Goshiki e Karimono Azul. Eu não entendi o que ele falou. Originário da bacia amazônica, a carabandeira, o Pterófilo scalari, é um peixe de carne saborosa, então pode ser criado tanto para consumo quanto para ornamentação. O comportamento do acarabandeira é muito pacífico, o que o torna o preferido dos aquariófilos. São muito procurados para embelezar aquários e convivem bem com outras espécies. Chega a medir aproximadamente 12 centímetros de comprimento. Aos 3 meses de idade, alcança 3 centímetros de comprimento, tamanho que já pode ser vendido para o mercado. Preferencialmente criados em locais onde a temperatura não fica muito abaixo de 19 graus, regiões de clima quente com média de 27 graus são as mais ideais. Embora seja mais facilmente ambientado a altas temperaturas, toleram temperaturas mais amenas ao redor de 20 graus. Isso permitiu a criação da espécie avançar por quase todo o território nacional. Um cuidado que se deve ter na criação do acarabandeira é quanto à distinção entre exemplares machos e fêmeas quando o peixe ainda é jovem, o que não é fácil visualmente. Para formar casais, pesquisadores afirmam que a prática mais adequada é, ao atingir de 6 a 7 centímetros de comprimento, manter de 10 a 15 peixes juntos em caixas d'água, aquários grandes ou outros recipientes adequados. Como são monogâmicos, os pares escolhidos acabam se isolando do grupo, possibilitando sua identificação. Aos 12 meses de idade, o acarabandeira está apto à reprodução. Os ovos são grudentos e podem aderir até em vidro de aquário. A quantidade liberada depende da idade, tamanho e nutrição dos reprodutores. A desova pode ocorrer em folhas largas de plantas, troncos e outras superfícies lisas dentro da água, inclusive nas paredes do aquário. Após 3 semanas, os alevinos devem ser transferidos para os locais onde continuarão a crescer. Apesar de protetores, quando estressados, os pais tendem a comer as larvas. Recomenda-se colocar no aquário dos reprodutores canos de PVC cortados ao meio e longitudinalmente para receber a desova. Liberados os ovos, deve-se transferir o material para que a eclosão ocorra em outro aquário, livre de qualquer ameaça. Além disso, sem ter de cuidar da desova, os pais reduzem o tempo para reiniciar a reprodução. O acarabandeira é um peixe onívoro. Apesar de comer de tudo, deve receber algum tipo de alimento vivo para estimular a reprodução. Para os adultos, são indicados larvas de insetos, camarão fresco moído e pequenos crustáceos de água doce. Para as larvas, assim que elas começam a se movimentar, também forneça infusórios e náuplios de artêmia 2 vezes ao dia até a segunda semana após a eclosão ter ocorrido. Em seguida, acrescente ração em pó gradativamente, proporcional à retirada de alimentos vivos da refeição diária dos alevinos. A quantidade de ração deve acompanhar o crescimento do peixe. Outras espécies menos comercializadas e conhecidas também podem fazer parte da piscicultura ornamental e serem apreciadas para aquários, como o acaradisco, o paulistinha, neon, lebiste, oscar, cascudo, apaiari, dânio, tetra, entre muitos outros. O zebrafish dânio rério, muito utilizado em substituição aos roedores atualmente, é utilizado como organismo modelo pelo pequeno tamanho, ciclo de vida curto, facilidade de cultivo e para produzir mutações relevantes para o estudo de saúde e doenças humanas.
Sangue, rins e sistema óptico são algumas características compartilhadas com humanos. Os pesquisadores demonstram hoje que 70% de genes humanos da proteína codificação estão relacionados aos genes encontrados no zebrafish e que 84% dos genes conhecidos para ser associado com a doença humana têm contrapartes de um zebrafish. O genoma do zebrafish já está sequenciado e, com isso, os pesquisadores conseguem estudar a função de determinados genes do sistema nervoso central, rim, parte óssea, hematológica ou cardíaca. As primeiras pesquisas que começaram a utilizar o zebrafish foram publicadas em 1955, mas os estudos só deslancharam na década de 90. No Brasil, as primeiras publicações datam no ano de 1996. Entre os anos de 96 e 2000, foram identificadas somente 7 publicações que envolviam o uso do zebrafish, com a participação de 14 instituições. Já entre 2011 e 2014, foram encontradas 199 publicações com pesquisadores de 238 instituições. As informações foram coletadas nas bases de dados Scopus e Web of Science. A escolha do tipo de peixe para criar é uma decisão muito importante para iniciar a atividade. Há muitas espécies com características e preços diferentes no mercado. Porém, na hora da compra, o que se deve levar especialmente em conta é a adaptação à região e ao clima do local de criação, além da linhagem adquirida. Outra recomendação é a preferência pela aquisição de peixes juvenis, pois são mais baratos que os adultos, ambientam-se com mais facilidade ao cativeiro e exigem pouco manejo para a formação dos reprodutores. Quanto a estruturas, existem várias opções para a criação de peixes ornamentais, como tanques externos escavados ou de alvenaria, caixas plásticas e também aquários. A construção de 5 viveiros para reprodutores e 20 para crescimento pode sair a R$ 100 o metro quadrado. Antes é necessário fazer terraplanagem. Deve-se providenciar também a tubulação de abastecimento e escoamento de água e a tela de proteção contra predadores. O sistema de circulação de água pode ser por gravidade ou artificial, com um custo inicial de R$ 6.000 para aquisição de filtro e a bomba para uma estrutura de 10.000 a 12.000 litros de água. Para a adubação, deve-se utilizar a quantidade de calagem e adubação indicada pela análise de solo. O adubo químico NPK pode ser usado na quantidade de 150 gramas por metro quadrado de superfície. Uma opção mais barata é o uso de esterco de aves curtido. A adubação química deve ser acompanhada de algum tipo de matéria orgânica para o desenvolvimento do plâncton. Porém, há espécies que exigem adubação específica. A qualidade da água é fundamental para o bem-estar dos peixes. O pH, por exemplo, deve estar de acordo com a espécie escolhida. Em aquários, deve-se ter o cuidado de limpar diariamente a sujeira que fica no fundo do recipiente. É recomendável todo dia trocas parciais de mais ou menos metade da água. Na alimentação, o cardápio inclui seres vivos desenvolvidos naturalmente nos tanques adubados e ração oferecida diariamente pelo produtor. O consumo de um mês de 100 kg sai a R$ 200. Há rações específicas para algumas espécies de peixes. Como complemento, há opções como náuplios de artêmia recém-eclodidos, artêmias adultas, larvas de insetos e vermes. Bem nutridos, os filhotes levam de 3 meses a 1 ano e meio para se tornarem adultos e sexualmente maduros, tempo que varia segundo a espécie. A escolha do sistema depende da disponibilidade de capital, de fatores climáticos, da espécie e da fase de desenvolvimento, seja larvicultura, crescimento ou reprodução. Nessa tabela, temos exemplos de sistemas de produção empregados de acordo com a espécie e fase de criação. Sistemas extensivos de produção de peixes ornamentais são praticamente inexistentes por serem inviáveis economicamente. O sistema de criação semi-intensivo em viveiros externos é o mais empregado na piscicultura ornamental brasileira. Seu uso é empregado em espécies de baixo valor comercial que precisam ser produzidas em grandes quantidades a um baixo custo. Podem ser empregados tanques construídos com materiais alternativos como a lona, caixas d'água, geladeiras velhas, concreto e até mesmo baldes e bacias. O importante é que esse tanque possua uma boa impermeabilização, seja constituído de material inerte, a fim de evitar a liberação de elementos tóxicos da água, e que tenha um baixo custo. Aqui vale também a imaginação e disponibilidade do material na região do produtor. A disponibilidade de alimentos natural não é tão boa como em viveiros de terra,
porém a facilidade de manejo e despesca justifica o uso desse sistema. Os viveiros são de tamanho menores que os utilizados na piscicultura convencional e possibilitam uma grande produção primária e disponibilidade de alimento natural para os peixes. Isso reduz bastante os custos com a alimentação. O manejo desse sistema é simples e consiste em adubação e calagem, povoamento, arraçoamento diário e despescas com rede de arrasto ou caixa de coleta. No caso de captação de água de rios e represas, a instalação de barreiras contra peixes indesejáveis também é indispensável. O principal limitante para o emprego de sistemas semi-intensivos é o clima frio. Em alguns lugares da região sudeste do Brasil, a criação de peixes ornamentais em viveiros resulta em alta mortalidade e prejuízo ao produtor se não for interrompida no inverno. Na maior parte da região sul, este sistema só é usado para a reprodução de quinguios e carpas. A criação intensiva de peixes ornamentais em aquários, diferentemente da piscicultura de corte, justifica-se economicamente pelo tamanho e alto valor comercial do produto. Nesse caso, os custos com instalações e insumos são mais altos em comparação a sistemas semi-intensivos. No entanto, por permitir um grande controle sobre fatores climáticos e dificultar a entrada de predadores, muitas vezes é a única alternativa, especialmente em regiões frias. Esses sistemas de criação demandam um local apropriado, como um galpão, um quarto ou uma estufa fechada com material plástico. Os aquários podem ser individuais com filtro de espuma biológico ou aeração por pedra porosa. O manejo empregado neste sistema consiste em trocas parciais de água por sifonamento, limpeza das paredes dos aquários e dos filtros, cultura de alimento vivo e arraçoamento diversas vezes ao dia. O sistema de aquecimento preferido é a gás, por possuir baixo investimento e custo de operação. Uma alternativa de menor custo é a lenha, mas é necessária a construção de um forno. Aquecimento elétrico é o que possui maior custo operacional e é usado especialmente para a manutenção de peixes de alto valor. Em geral, se aquece o ambiente, mas em alguns casos há uma serpentina passando dentro do aquecedor para aquecer a água do sistema. Os produtores ainda não se acostumaram ao uso de aquecedores solar. Talvez com o desenvolvimento de um equipamento específico para a piscicultura, essa alternativa passe a ser mais empregada, já que é ambientalmente mais correta. Sistemas intensivos com recirculação de água são bastante empregados em produções dentro da área urbana. Nesse caso, em geral, o produtor dispõe de pouca água com elevado custo e pouca área física para as instalações. A grande vantagem é a proximidade do mercado consumidor. Muitos produtores de discos, tetras, killifish, guppies e peixes marinhos estão nessa categoria. Os tanques usados podem ser os mesmos citados anteriormente, com exceção de viveiro de terra. A recirculação exige sistemas de filtragem mecânica, que retira partículas sólidas, e biológica, que transforma amônia em nitrato. Há diversos modelos de filtros no mercado, e o piscicultor pode montar o seu próprio modelo. O importante é que seja eficiente, de fácil manutenção e baixo custo. O uso de esterilizadores ultravioleta ou por ozônio ainda não é muito difundido. Apesar de ser parte importante da recirculação, muitos produtores desacreditam nessa etapa do tratamento. Fato interessante é que na maioria das vezes os equipamentos são instalados sem acompanhamento profissional e são subdimensionados ou operados da maneira incorreta. O aquecimento de sistemas de recirculação é semelhante ao citado anteriormente. Em alguns casos, encontram-se instalados trocadores de calores elétricos de baixo consumo. O uso de gaiolas também tem sido empregado para a produção de peixes ornamentais em países asiáticos. Assim como para peixes de consumo, a gaiola para a produção de peixes ornamentais pode ser colocada dentro de viveiros de terra ou pequenas represas. Além disso, pode ser confeccionada com materiais de baixo custo. A possibilidade de usar somente um viveiro para alojar diversas espécies ou peixes de tamanhos diferentes maximiza o uso da área e diversifica a produção. Esse sistema também facilita muito a despesca. Um sistema usado no Brasil, similar à gaiola, é a engorda de betas em garrafas PET furadas. As garrafas são amarradas umas às outras em blocos e instaladas dentro de tanques de baixa profundidade. Previamente, os tanques são adubados e inoculados com dáfnias, então os blocos com betas machos são mergulhados no tanque. É um sistema muito interessante que tem originado resultados positivos para os produtores. A densidade de estocagem, fator decisivo na produção, varia em função da espécie, fase de criação e sistema de produção.
Para peixes ornamentais criados em viveiros, segundo Chapman, a densidade no crescimento pode variar de 50 a 400 peixes por metro quadrado, com uma sobrevivência entre 40% e 70%. De acordo com o mesmo autor, em sistemas intensivos, a densidade varia entre 4 a 15 peixes por litro, com sobrevivência mínima de 85%. Para King Gills, em fase inicial de cultivo, Soares e colaboradores propõem uma densidade ideal de 2 peixes por litro. Esses valores, de forma geral, servem como referência ao produtor, que deve levar em consideração que os principais fatores na hora do povoamento são as características particulares da espécie, qualidade da água e os objetivos de sua piscicultura. O Brasil apresenta um grande potencial para o desenvolvimento do setor de peixes ornamentais, como uma importante fonte de renda para a população rural e urbana, e tem excepcional capacidade de geração de emprego à população de baixa renda. Como citado em Ribeiro 2008, uma unidade de produção de betas pode gerar até 30 mil por hectare. Nessa mesma área, uma aquicultura ornamental que emprega sistemas semi-intensivos e intensivos de produção pode gerar emprego para mais de 25 trabalhadores, inclusive com mão de obra especializada. Na região de Muriaé, os produtores rurais substituíram a produção de leite pela lucrativa aquicultura ornamental. A cadeia produtiva de organismos aquáticos ornamentais em nosso país, especialmente para exportações, se baseia exclusivamente no extrativismo. Nossa agricultura ornamental tem potencial para se tornar competitiva nesse mercado. Para tanto, é essencial haver um serviço de extensão e linhas de crédito direcionadas para a atividade. Também é fundamental que haja redução e clareza nas exigências burocráticas para a regularização e licenciamento do produtor, inclusive com incentivos por parte das agências federais e estaduais. E, finalmente, é necessário haver um fortalecimento entre os diversos elos da cadeia, desde o produtor-pescador até o aquarista, passando pelo setor público e universidades, para a consolidação e desenvolvimento da atividade de forma sustentável.